Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos então dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós iremos trabalhar ainda dentro do período regencial, porém as revoltas regenciais. Bom, nós vamos começar trabalhando as características gerais, tá certo? Ou seja, que envolve todas as revoltas. Então, a primeira delas que a gente pode destacar é que, ao longo do período regencial, né, de 1831 até 1840, eclodiram pelas províncias brasileiras 12 rebeliões. Elas vão ocorrer principalmente quando os conservadores, igual nós vimos na nossa última aula, retomam o controle político do Brasil, aquilo que nós chamamos de reação conservadora, que ocorre durante a regência Una, e neste período começam a retirar todas aquelas liberdades que foram dadas às províncias, né? Não sei se vocês estão recordados, mas durante a regência Trina, uma das principais características foi a descentralização do poder e o aumento da autonomia das províncias. Pois bem, quando nós temos a transição da regência Trina para a regência Una e os conservadores assumem o poder durante essa regência, né, a regência Una, é feito todo um processo de retirada dessa autonomia das províncias e de centralização do poder nas mãos do poder central novamente. Este processo é o que vai gerar boa parte dessas revoltas que a gente estuda. Bom, todas essas revoltas vão causar grande instabilidade política no Brasil durante o período regencial, ok? E essa instabilidade política acelerou o golpe da maioridade. Por quê? Porque os políticos brasileiros entendiam que a única coisa que poderia solucionar esse clima de instabilidade, que inclusive ameaçou a unidade territorial do país, era a coroação do imperador, ok? Coroação agora do Dom Pedro II. Então, toda essa instabilidade causada pelas revoltas, elas vão acelerar o golpe da maioridade, que foi aquilo que nós vimos também no final da nossa última aula, aquilo que coroou, colocou Dom Pedro II no trono antes da sua idade, ok? Bom, dentre essas 12 revoltas, nós não vamos trabalhar todas, ok? Dentre elas, nós vamos trabalhar aquelas que ocorreram a partir de 1835, e algumas delas se estenderam, inclusive, até o comecinho do segundo. Bom, aqui vocês têm um mapa, né, das 5 revoltas que nós iremos trabalhar, e neste mapa vocês têm, a partir da divisão política atual do Brasil, né, em quais estados atualmente essas revoltas ocorreram. Então, de norte a sul, nós temos a cabanagem, que aconteceu no Pará, nós temos a balaiada no Maranhão, nós temos a Sabinada e a Revolta dos Malês, Sabinada na Bahia e a Revolta dos Malês em Salvador, né, capital, e a Guerra dos Farrapos, que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Bom, então, só para elencar as revoltas que nós iremos trabalhar: cabanagem, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Elas aqui na nossa lista estão em ordem cronológica, ok? Da que aconteceu em 1835 até as outras que vão acontecer alguns anos depois e se estender até o comecinho do segundo reinado. Começando então com a cabanagem, que acontece entre 1835 e 1840. Bom, em todas as revoltas que nós iremos trabalhar, eu vou colocar para vocês as características gerais, tá bem? Ou seja, o contexto em que as revoltas aconteceram, as motivações, a revolta, ou seja, como que a revolta eclodiu, e a conclusão, ou seja, como que este movimento foi concluído, como que foi o desfecho deles. Então, dentro da cabanagem, quais as características gerais? A primeira delas, igual eu já adiantei para vocês agora há pouco, acontece no Grão-Pará, atual região norte do Brasil. O nome deste movimento, né, cabanagem, ele foi atribuído pejorativamente, tá? Vocês vão perceber que isso é uma característica comum em outros movimentos, né, nomes pejorativos. Isso é um reflexo da falta de sucesso que o movimento teve em sua reivindicação e na execução do próprio movimento, o que fez com que o governo regencial acabasse vencendo, ok? E, infelizmente, né, nós temos aí um registro histórico feito pelos vencedores, tá bem? Então, o nome que nós ainda utilizamos para essas revoltas foram os nomes muitas vezes atribuídos pelo governo regencial de maneira pejorativa para desqualificar a reivindicação
das pessoas que se envolveram neles. Neste caso da cabanagem, o nome foi atribuído porque as pessoas envolvidas no movimento viviam em cabanas, em palafitas, muitas vezes amontoadas nas beiras dos rios, o que indicava a grande pobreza em que essas pessoas viviam, e este, já para adiantar, é um dos motivos que levaram as pessoas a se revoltarem. E aí na imagem, né, algo semelhante às moradias que essas pessoas, em que essas pessoas residiam. Bom, a cabanagem ela foi um movimento que refletia a insatisfação da população local com o domínio português, tá certo? Como assim com o domínio português? Entendam vocês que desde a proclamação da independência até a estruturação política do primeiro reinado, ok? Inclusive agora, nós temos uma presença muito grande de portugueses no governo brasileiro. E nesta região do Grão-Pará cria-se um sentimento anti-lusitano, ok? Então, esse é um dos motivadores do movimento. Como que se deu a revolta? Ela vai contar com a adesão de diversos setores da sociedade, ok? Todos eles contra o governo regencial, porém, cada um deles com motivos diferentes para estarem envolvidos neste movimento. Então, a elite, ela estava interessada em conseguir maior representatividade política na província, ok? As camadas populares, elas exigiam melhores condições de vida, como a gente acabou de ver, eles viviam em condições precárias, então essa é uma das coisas que levou a população mais pobre a se revoltar contra o governo regencial. Então, em 1835, vai eclodir a revolta e os envolvidos conseguem capturar e executar o governador da província e assumindo assim o controle político, né, da província, tá? A partir da tomada da capital, Belém. Formou-se então, a partir do momento em que eles conseguem assumir o controle político da província, um governo revolucionário. Esse governo revolucionário, ele mantém-se fiel à monarquia, porém eles assumiram uma postura política separada das decisões regenciais. Como assim? Eles continuariam fazendo parte do Brasil, porém eles só voltariam a receber ordens do governo central quando o imperador fosse coroado, ou seja, eles não queriam mais ser governados, bem dizer, pelos regentes, tá bem? E qual foi a conclusão deste movimento? Após desentendimentos entre os grupos, tá? Igual nós acabamos de ver, as elites e as camadas populares que possuíam interesses distintos, ok? Assassinatos vão ocorrer, complôs vão ocorrer entre os líderes deste movimento, tudo bem? Isso vai fazer com que o Eduardo Angelim assuma o controle, tá bem? Do movimento, da revolta, depois que invadiu militarmente Belém. Então, esse clima de instabilidade entre os líderes da revolta, após assassinatos e golpes, leva o Eduardo Angelim a assumir o poder depois que ele invade militarmente e ocupa Belém, assumindo assim então o controle sobre a província. Uma vez no poder, o Eduardo Angelim vai promover expropriações de terra. O que é isso? Ele vai tomar terras dos grandes latifundiários, vai tomar estoques de alimentos e vai passar a controlar armazéns que distribuíam comida também. Tudo isso naquela pegada que nós acabamos de ver mais popular, atendendo aos interesses das camadas populares. Tudo bem? O governo central, no caso o governo regencial, com a ajuda de mercenários ingleses e do exército imperial, ele vai, depois de enfrentar grande resistência por parte dos cabanos, conseguir retomar o controle sobre a província, e o saldo final de todo este movimento, né, de todo este conflito, toda a revolta, foi em torno de 30 mil mortos, ou seja, muita gente, se nós considerarmos que a população daquela época era muito menor do que a população que nós temos hoje. Próxima revolta que nós vamos trabalhar é a revolta dos malês, que acontece também aí no ano de 1835. Quais as características gerais da revolta dos malês? A primeira delas foi um movimento que aconteceu na Bahia, okay, em Salvador, atual região Nordeste. O nome deste movimento ele é uma referência à participação dos malês. Quem que eram os malês? Os malês eram escravos africanos que professavam o Islã, tá bem? Bom, apesar da participação desses escravos, né, que professavam o Islã, os malês,
este movimento também contou com adeptos de outras religiões e cultos, como aqueles que cultuavam os orixás e também católicos. Este movimento refletia a composição da sociedade de Salvador no período em que ela ocorreu, tá bem? Onde mais da metade dessa população era formada por negros, tá bem? Boa parte desses negros escravos, ok? E entre eles nós temos aí indivíduos de diferentes culturas e etnias, tudo bem? Então o fato de um movimento contar com negros que professavam escravos, negros que professavam o Islã, outros que cultuavam os orixás, outros inclusive católicos, reflete essa pluralidade da sociedade de Salvador em 1830. Bom, ele foi um movimento urbano, tá certo? O fato de ele ter sido um movimento urbano que acontece na capital, Salvador, facilitou o contato entre esses escravos de diferentes etnias e religiões e facilitou com que eles organizassem o movimento. Quais eram as principais propostas daqueles envolvidos no que foi conhecido como Revolta dos Malês? Do cunho religioso, a gente destaca o interesse deles em desoficializar o cristianismo como a religião brasileira e instaurar, ou seja, instituir o islamismo como a religião oficial. De cunho social, nós temos o interesse em abolir a escravidão, afinal, boa parte dos envolvidos eram escravos. Aí vocês se perguntam como esses escravos conseguiram, né, se organizar e iniciar o movimento. Eu volto naquilo que eu coloquei no comecinho desse slide, foi um movimento urbano, ok? E boa parte dos escravos que viviam nas cidades eram aqueles chamados escravos de ganho, escravos que saíam às ruas para vender produtos para os seus senhores e depois traziam um rendimento de volta a eles, ok? Então, nesse ambiente urbano, esses escravos trabalhando em atividades urbanas tinham um contato facilitado, tudo bem? E aí o fato de serem escravos faz com que eles exigissem, né, dentro da parte social, a abolição da escravidão. E aí nós temos um interesse político desses malês em tomar o poder. Para que tomar o poder? Para poder instituir tudo aquilo que eles tinham interesse, principalmente de cunho religioso e político, que a gente acabou de ver agora. Como que foi a revolta? Depois que os governos conseguem invadir um dos locais usados pelos malês para poderem se reunir e organizar o movimento, a revolta finalmente começa, ok? E os envolvidos começam a atacar quartéis na cidade de Salvador, ocupam, né, partes da cidade, começam a atacar quartéis do exército em Salvador. Como foi a conclusão do movimento? Movimento, né, não muito diferente de outros que ocorreram durante o período regencial e ao longo da nossa história, ele foi massacrado, contando com a ajuda aí de tropas da Guarda Nacional, da polícia, e olha aqui este detalhe, de civis armados. E aí, por que esses civis se envolveram nesse movimento contra os malês? A resposta está aqui, nesse tópico que acabou de aparecer. A população branca, né, de pessoas livres, eles temiam que acontecesse na Bahia, em Salvador, um levante de escravos, ok? De onde eles tiraram essa ideia? Daquilo que já havia ocorrido no processo de independência do Haiti, onde os escravos conseguem tomar o poder e acabam expulsando, quando não assassinando a população branca dos seus ex-senhores, tudo bem? Então, esse era um medo que existia aqui no Brasil e foi o que fez com que essa população livre, né, boa parte dela formada por pessoas brancas em Salvador, aderisse às tropas da Guarda Nacional e Polícia na luta contra os malês. Tá ok? Próximo movimento é a Revolução Farroupilha, que vai de 1835 até 1842, aqui já no contexto do Segundo Reinado, tá bem? Quais as características gerais da Revolução Farroupilha? A primeira delas, então mantendo o padrão, né, das outras revoltas, ela ocorre no Rio Grande do Sul, né, e em Santa Catarina, atual região sul do Brasil.
ela conta com a participação dos estanceiros. Quem que eram os estanceiros? Eram aqueles que criavam gado, ok? Eles compunham a elite econômica, social e política na região sul. Não sei se vocês estão lembrados das nossas aulas anteriores, onde nós trabalhamos a ocupação do território brasileiro. Nós vimos que o sul foi ocupado por pecuaristas, ok? Inicialmente bandeirantes, que ao se dirigirem para a região iniciaram a criação de gado. Essa criação de gado ganha volume e importância durante o período da mineração, quando este gado é utilizado para fazer o transporte do ouro dessa região mineradora até o litoral, e também era utilizado para fazer o transporte de mantimentos, além de ser utilizado para alimentação. Tudo bem? Daquele período até este que nós estamos vendo aí na primeira metade do século XIX, essa atividade vai ganhando volume, ok? E as pessoas ligadas a ela vão ganhando importância, então, econômica, social e política. Bom, essa elite, também esses estanceiros, eles questionavam os altos impostos cobrados pelo governo brasileiro sobre o charque, tá bem? Que era o principal produto. O que era o charque? O charque era carne de sol, tudo bem? Um dos principais produtos que eles produziam a partir do gado. E além disso também eles produziam couro e sebo animal. Então essa elite, esses estanceiros vão se levantar contra o governo brasileiro na época porque eles não concordavam com esses altos impostos cobrados sobre os produtos que eles produziam a partir do gado. Ok? Por que esses altos impostos levaram essa elite a se revoltar? Porque essa carga de impostos em cima desses produtos acabava fazendo com que os produtos vindos de fora, ok? Se vocês observarem no mapa, a região sul ela faz fronteira com o Paraguai, com a Argentina, ok? Fazia com que os produtos vindos dessas regiões acabassem tendo uma concorrência desleal dentro do território brasileiro devido à alta carga tributária cobrada sobre esses produtos brasileiros. Tudo bem? Então eles exigiam do governo a redução dessa carga tributária para que eles então pudessem concorrer em maior pé de igualdade com esses produtos vindos das regiões vizinhas. Como que começa a revolta? Liderados por Bento Gonçalves, que é esse cidadão que apareceu para vocês aí, os farroupilhas, que foi o nome dado aos revoltosos, pessoas que se juntaram ao movimento contra o governo, tomam Porto Alegre, okay? Hoje capital do Rio Grande do Sul, destituem o governo da província e assumem o poder. E ao assumir o poder, eles proclamam então a República Rio-Grandense, cuja bandeira é essa que vocês estão vendo aí, ou República Piratini, que é o nome que vocês também vão observar para este movimento, tá? Para a república que esses revoltosos farroupilhas instalaram. Com a ajuda do mercenário italiano, né, Giuseppe Garibaldi, os farroupilhas eles conseguem chegar a Santa Catarina e tomar a cidade de Laguna. Tá? Giuseppe Garibaldi é esse cidadão que apareceu na foto para vocês. Ele era chamado de o herói dos dois mundos. Por quê? Porque ele foi contratado, né, pelos farroupilhas para lutar ao lado deles contra o governo regencial e depois ele se junta às tropas que promoviam a unificação do território italiano. Mais especificamente, o Garibaldi ele vai lutar em Roma, né, contra as tropas pagas aí pelo Papa. Tudo bem? Giuseppe Garibaldi, no período em que esteve aqui no Brasil, ele foi casado com uma brasileira, Anita Garibaldi, tá bem? Então ele teve uma passagem bastante marcante pelo nosso país. Ao tomar Laguna em Santa Catarina, eles proclamam a República Juliana. E qual foi a conclusão da Revolução Farroupilha? Em 1840, já no comecinho do segundo reinado, a revolta ela começa a entrar em declínio. Por quê? Porque as tropas imperiais começam a pressionar os farroupilhas, começam a atacar os territórios e cidades ocupadas por eles, então o movimento todo começa a entrar em declínio. Em 1842, o Barão de Caxias assume o governo da província e inicia então a negociação com os farroupilhas, com os revoltosos. Percebam vocês aqui que, diferentemente dos outros dois movimentos que nós vimos e dos outros dois que nós veremos,
A conclusão ela está um pouquinho diferente, por quê? Porque até o momento nós não falamos em invasões, não falamos em combates, tá bem? Que colocaram fim ao movimento, muito menos em execuções, tá bem? Daqui a pouco eu comento melhor este ponto. E aí, quais foram as exigências que os farroupilhas fizeram para então poderem colocar fim ao movimento? A primeira delas, o governo brasileiro assumiria todas as dívidas que o governo da República Piratini havia contraído, tá? Que a República Rio-Grandense, que é outro nome, havia contraído durante todo o movimento. Os farroupilhas exigiam a anistia para todos os soldados que haviam lutado ao lado deles. O que é anistia? O perdão. Uma vez que eles baixassem as armas e o movimento terminasse, nenhum deles seria preso ou responsabilizado por terem lutado ao lado dos revoltosos. Outra exigência foi a alforria para os escravos que lutaram no exército farroupilha. Tá? Era uma prática comum colocarem escravos para lutar no lugar, muitas vezes, dos seus senhores, com a promessa de que, uma vez terminada a guerra ou o conflito, eles ganhariam a alforria. Vocês vão perceber que lá na Guerra do Paraguai, no Segundo Reinado, isso foi uma prática também empregada. Então, os farroupilhas exigiam do governo brasileiro que aqueles escravos que se envolveram, né, nos combates fossem alforriados. E também exigiam a garantia da propriedade dos direitos individuais de todos aqueles que haviam se envolvido no movimento, ou seja, dos líderes até os soldados, nenhum deles perderia suas propriedades ou seria preso ou sofreria qualquer outro tipo de represália por terem se envolvido e participado da Revolução Farroupilha. O governo imperial aceita as exigências, tá bem? O acordo é firmado por Bento Gonçalves e outros líderes farroupilhas, e aí o movimento, então, acaba, a revolta é pacificada. Tá bem? E aqui aquilo lá que eu falei que eu ia comentar com vocês logo mais. O desfecho da Revolução Farroupilha foi completamente diferente do desfecho daquelas revoltas que nós já vimos e daquelas que nós iremos ver. Por quê? Porque ele foi um movimento organizado, executado e conduzido pela elite gaúcha. Que nem nós colocamos lá atrás, os estanceiros, tá bem? Uma vez que este movimento foi, então, organizado, executado e conduzido pela elite, não era de interesse do governo imperial se indispor com essa elite, tudo bem? Por isso que eles aceitam as exigências dos farroupilhas para que esse movimento, então, terminasse, tá ok? Então, a gente pode dizer que a Revolução Farroupilha ela foi um movimento encerrado pela diplomacia, um acordo entre o governo imperial e os farroupilhas, diferentemente dos outros, onde o desfecho ele vem por meio de conflitos, batalhas, invasões e depois a responsabilização e execução de todos os envolvidos, ou pelo menos dos líderes. Tá bem? Seguindo. Sabinada, que acontece de 1837 a 1838. Quais são as características gerais deste movimento? A primeira delas, então, mantendo o nosso padrão, foi um movimento que ocorreu na Bahia, atual região Nordeste. O nome do movimento se deve à liderança de Francisco Sabino Vieira, esse cidadão que apareceu para vocês aí ao lado. Contou com o envolvimento das camadas médias urbanas. Quais eram as camadas médias urbanas? Comerciantes, profissionais liberais, militares. Então foram as pessoas que se organizaram e deram início a este movimento. Por que o movimento começou? Pois ele refletia o descontentamento da população em relação ao alistamento militar obrigatório. Por que as pessoas estavam sendo obrigadas a se alistarem no exército? Devido à grande instabilidade que acontecia no Brasil naquele momento. A todas as revoltas que estavam ocorrendo, muitas delas simultâneas, e que exigiam do governo imperial a utilização da força para poder, então, reprimir esses movimentos. Essa força era exercida por meio do exército, logo eles precisavam de um contingente, ou seja, um número de soldados maior, e passaram a exigir da população o alistamento. Pois bem, essa exigência levou ao descontentamento da população, que conduziu a esta revolta, no caso, a Sabinada. Como que a revolta começa? Descontentes, então, com o alistamento militar, que foi o que a gente acabou de comentar, né?
os revoltosos tomam o poder na província, no caso, na Bahia, e proclamam a República Baiense. Bom, uma vez que eles assumem o poder sobre a província, eles organizam nessa República Baiense um governo provisório, tá bem? E aí, muito semelhante àquela primeira revolta que nós estudamos, a Balaiada, a revolta da Sabinada, eles então declaram que atuariam de forma independente do governo regencial até a maioridade e coroação de Dom Pedro II, tá bem? Então, percebam que este movimento, assim como a cabanagem, ele foi um movimento de descontentamento, claro descontentamento em relação ao modo como os regentes estavam conduzindo o governo do Brasil. Tanto é que nesses dois movimentos a gente percebe que eles exigem a autonomia até a maioridade do imperador, até a coroação do imperador. Motivo esse pelo qual a gente viu também que o golpe da maioridade foi apresentado como uma das soluções para que essas revoltas, ou pelo menos boa parte delas, chegassem ao fim. Qual que é a conclusão da Sabinada? Como que ela termina? Sem o apoio dos grandes proprietários de terra, lembrando, foi um movimento organizado e executado pelas camadas médias urbanas, e sem terem buscado o apoio dos escravos, lembrando, como nós vimos lá atrás, que boa parte da população da Bahia era formada por escravos, o movimento então teve pouca força, pouca adesão e foi logo sufocado pelo governo central, que acabou recuperando o controle sobre a província da Bahia. E para terminar, nós temos aqui a Balaiada. A Balaiada acontece de 1838 até 1841, também se estendendo aí até o segundo reinado, comecinho dele. Quais são as características gerais da Balaiada? A primeira delas, então, novamente, para mantermos o padrão, é uma revolta que acontece no Maranhão, atual região norte do Brasil. O nome do movimento ele refere-se ao fato de um dos líderes dele ser fabricante de balaios, balaios são cestos, mais ou menos do jeito que vocês estão vendo nessa imagem que acabou de aparecer para vocês. Ele surge da disputa entre a elite rural e os liberais lá no Maranhão. Estes últimos, os liberais, também chamados de bentivis. Por quê? Era comum nesta região as pessoas utilizarem sertanejos para poderem fazer ou promover ataques aos seus rivais políticos, tá bem? E aí a gente vem finalmente para a revolta. Em 1838, esses sertanejos, descontentes, de saco cheio, insatisfeitos, cansados dessa exploração, desses dois grupos. Quem são esses dois grupos? Novamente, a elite rural mais conservadora e os liberais que acabavam usando esses sertanejos para promoverem ataques aos seus rivais. Muito bem, esses sertanejos cansados de tudo isso assumem o controle sobre uma grande área do Maranhão. Iniciam um movimento e passam a controlar uma grande área do Maranhão. Com a adesão do líder negro quilombola Cosme Bento, os rebeldes conseguem tomar a cidade de Caxias, que é uma das cidades mais importantes no Maranhão. E aí formam um governo provisório. Bom, uma vez que eles tomam o poder sobre a província e criam o governo provisório, os rebeldes juram fidelidade ao imperador, à Constituição e aos princípios de liberdade. Tudo bem? Então, é um movimento aí que não tinha nada contra o governo regencial, ou não apenas contra o governo regencial, mas principalmente contra essa situação de exploração promovida pela elite, tudo bem? Ligada à terra, os conservadores e os liberais. Bom, como foi a conclusão do movimento? O governo central envia as tropas, de praxe, aquilo que ele já sempre fazia. Essas tropas, no entanto, são comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva, essa figura que apareceu para vocês aí, que depois de tomar a cidade de Caxias, cidade essa que havia sido tomada e estava sob o controle dos revoltosos, ele recebe o título de
de barão de Caxias. E aí, futuramente, ele vai ser condecorado, vamos colocar assim, e vai receber do imperador o título de Duque de Caxias. Tá certo? Bom, a desorganização dos rebeldes fez com que eles fossem rapidamente vencidos. Vocês têm que lembrar que muitas das pessoas que participavam deste movimento eram civis, grande maioria deles não tinha treinamento militar, não sabia manusear armas de fogo, muitos deles nem tinham esse tipo de armamento e eles lutavam contra o exército imperial formado por soldados treinados, equipados, e aí quando esses dois grupos se enfrentam prevalece então o treinamento e o equipamento que o exército brasileiro possuía, tá certo? Os rebeldes então são presos, aqueles das camadas populares e principalmente os escravos são executados, enquanto aqueles provenientes das elites, ok, que nós acabamos de ver que era um dos grupos, né, ou pessoas ligadas às elites, então eles acabam sendo anistiados pelo imperador. Okay? Vale lembrar que do mesmo jeito que aconteceu na Revolução Farroupilha, aqui o imperador não queria se indispor com as elites locais, então ele concede anistia, o perdão aos membros da elite e condena à morte, muitas vezes para servir de exemplo, né, as camadas ou aqueles provenientes das camadas populares. Bom, pessoal, este é o fim do assunto de revoltas regenciais. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Caso surja, ou caso vocês tenham alguma dúvida, não tenham entendido alguma parte, alguma passagem, coloco à disposição, ok? E no nosso próximo encontro eu tiro essas dúvidas, tá certo? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, grande abraço e até a nossa próxima aula.